Olá, amados, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, em sua infinita bondade, vos abençoe nesse dia. Que a graça dele seja sobre sua vida, sua casa e toda a sua família. Eu sou o pastor José Cláudio Adão, da Igreja Adventista da Promessa, do Campo de Varginha, sul de Minas Gerais, e quero te convidar para juntos meditarmos a palavra de Deus. O tema nosso de hoje é a resposta incerta. O texto bíblico está em Lucas, no capítulo 9, no versículo 9, que diz: Mas Herodes disse: João eu matei. Quem, pois, é este de quem eu ouço falar essas coisas? E procurava vê-lo. Algumas traduções diz: procurava conhecê-lo. Essas coisas a que se refere o rei Herodes seriam os sinais, as maravilhas miraculosas que os discípulos de Jesus faziam pelo nome de Jesus. E eram tão evidentes, tão fortes, tão relevantes esses sinais, que Herodes teve a curiosidade de saber quem estava fazendo tudo aquilo. E ele quis conhecer Jesus e mandava procurar Jesus porque ele queria saber quem era. Ou seja, ele não conhecia Jesus. Há muitas respostas para a pergunta do povo. Se você assistiu a nossa devocional de ontem, o tema era: quem é este? As pessoas não sabiam quem era Jesus, nem mesmo seus próprios discípulos. Agora, nesse tempo, os discípulos já estavam começando a conhecer quem Jesus era, por causa da autoridade com que ele falava e ordenava. Quem é este? É para a pergunta de Jesus: quem sou eu? Ele mesmo pergunta para os seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? A versão mais insistente diz que ele é João Batista, um verdadeiro absurdo, pois João era contemporâneo de Jesus e foi quem o batizou. Herodes, o tetrarca, pensa desta maneira e não hesita em declarar que Jesus é João Batista decapitado e ressurgido dos mortos, e por isso ele opera com tanto poder e forças miraculosas. Mateus retrata isso no capítulo 14, no verso 2. Outros fazem ligações com o arrebatamento de Elias, ocorrido há quase uns séculos antes de Jesus. E está narrado essa história no capítulo 2 de 2 Reis. E afirmam sem sombra de dúvida que Jesus é Elias, que reapareceu, Lucas 9, verso 8, e que ressuscitou. As respostas são confusas e incertas, porém fantásticas. Além disso, dizem-se coisas temerárias a respeito daquele que chegava ao ponto de até mesmo perdoar pecado, como se fosse Deus, e de acalmar tempestade do mar, como se ele conhecesse os segredos da criação e dela tivesse participado. Ele tem demônio, dizia algumas pessoas, ou os próprios judeus. Capítulo 8 de São João. Nós sabemos que esse homem é pecador, afirmam os fariseus. João capítulo 9, verso 24. Ele engana o povo e é um embusteiro, e garantem isso os sacerdotes. João capítulo 7, verso 12. Só porque Jesus anda sobre a superfície líquida do mar, lá pelas 3 horas da madrugada, em direção ao barco, os próprios discípulos o desconhecem e gritam, porque eles nunca tinham visto alguma coisa daquela magnitude. E eles gritaram: é um fantasma. Mateus 14. E Maria Madalena, na manhã da ressurreição, comete a gafe de confundir Jesus com o jardineiro de José de Arimateia. Ela perguntou, se ele era um cuidador daquele lugar, daquele jardim que eles estavam. São tantas respostas para o nome de Jesus, para a pessoa de Jesus. Algumas fantásticas, mas porém todas elas incertas. E aí eu perguntaria para você: é importante para você
saber quem é Jesus? Você tem interesse de saber a relevância que é conhecer esse nome? Ou você é um daqueles que pensam como o povo do tempo de Jesus, Herodes, escribas e fariseus, que não conheciam, mas tinham a curiosidade de dar nomes a Jesus, do qual ele jamais era? Ou você é da turma de Pedro, que ao ouvir a indagação, a pergunta, você tem certeza no seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Foi o que Pedro respondeu. Há uma importância muito grande de sabermos e conhecermos quem é Jesus, porque isso fará toda uma diferença nas nossas vidas, no momento que nós estamos vivendo e principalmente para o futuro. Porque no arrebatamento da igreja, na ressurreição dos mortos e no juízo final, saber quem é Jesus e recebê-lo em nossa vida, recebê-lo em nosso coração fará toda a diferença. A Bíblia nos ensina que existem dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da perdição. O caminho que nos leva ao céu e o caminho que leva ao inferno. E Jesus, ele disse abertamente: eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um caminho. Ele diz eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, como eu disse, faz toda uma diferença para nós no presente e principalmente no futuro, saber quem é Jesus, conhecer quem ele é, e só assim, conhecendo quem ele é, teremos a condição de recebê-lo como nosso único e suficiente Salvador. Confie em Jesus Cristo. Ele é, como falamos ontem, o Deus que se materializou no nosso meio para ser como um de nós e dar a sua vida na morte e nos resgatar das trevas e da morte eterna. Confie em Jesus Cristo, entregue sua vida a Ele. Você que ainda não é cristão, e você que já é cristão e já serve ao Senhor, aproxime dele ainda mais, porque grandes coisas tem Ele para te mostrar, para te conceder, para te dar conforme a sua misericórdia. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, obrigado, Jesus, por ser quem Tu és e por ter se revelado em nosso meio, por ter dado a sua vida por nós. Muito obrigado. Deus, nós oramos pela igreja do Senhor na terra, nós oramos pela família constituída, nós oramos pelos enfermos, que eles sejam curados, nós oramos pela nossa pátria, pelo nosso querido Brasil, e nós oramos pela revelação da Tua palavra no coração daqueles que não Te conhecem. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém.